Olá, seja bem-vindo ao Alesp Conecta, em especial em tempos de pandemia do coronavírus. Hoje vamos falar as fake news fazem mal para a saúde. Eu vou receber um médico especialista em oncologia e professor da Unifesp, Dr. Ramon Andrade de Mello. Doutor, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, Guga? É um prazer participar do programa aqui com vocês. Eu fico lisonjeado aí por essa oportunidade. Doutor, um dos grandes problemas que assolam, né? Por exemplo, a minha profissão mesmo, né, que é a comunicação, é as fake news, né? Começamos num cenário político, onde em algumas eleições de 2016 e depois muito forte no ano de 2018, elas foram protagonistas no cenário político durante as eleições, causaram aí brigas de família e tudo mais, além da polarização política que a gente vive um pouco até hoje. Agora, doutor, me chamou muita atenção, as fake news, elas fazem mal à saúde, doutor? Olha, Guga, realmente fake news faz mal a tudo, né? Um problema sério que a gente tem hoje em dia na humanidade, né? É você saber tirar, como diz a minha avó, o joio do trigo. Hoje em dia a internet é uma ferramenta fenomenal, você consegue encontrar várias informações relativamente à saúde, à educação, à política, enfim, é uma série de coisas que podem ser úteis na nossa vida diária. A gente tem aqui realmente o problema da fake news na medicina como sendo vamos dizer, algo até alarmante, viu, Guga? Porque a medicina é a ciência que cuida, né, de uma forma geral, do ser humano. A gente trata doentes que podem ser doentes graves, doentes com doenças leves ou moderadas, mas de qualquer forma são pessoas que estão doentes, estão enfermas, sofrendo de alguma condição, né? E essas pessoas, elas procuram respostas às suas enfermidades. No momento que elas vão atrás das ferramentas de busca, e eu não vou citar aqui nomes, mas temos várias ferramentas de busca, e elas encontram informações que não condizem com a realidade, elas estão sendo, portanto, prejudicadas naquele sentido de buscar o melhor tratamento, a melhor resposta para aquele problema dela. Então, essas pessoas acabam se tornando um grupo, né, de pessoas vulneráveis, né? Então, é assim que eu costumo classificar. Inclusive, Guga, eu fui convidado por um grupo internacional para fazer parte de um painel de experts que, inclusive, resultou numa publicação na revista científica ESMO Open, que é é uma das revistas oficiais da Sociedade Europeia de Oncologia Médica. Eu tive 12 anos na Europa, trabalhei lá, fiz toda a minha formação lá. Nesse painel internacional, a gente tentou buscar estratégias portanto, de recomendações para as famílias, para o suporte desses pacientes e dessas famílias, né, que sofrem do mal da fake news. Então, a fake news, ela é uma doença dentro da doença. Você está me entendendo? Ou seja, a pessoa já Claro. está doente, né, e vai atrás da fake news, ela acaba por piorar ainda mais o problema dela. E veja bem, existe também, de acordo com o nosso levantamento desses experts internacionais, que inclusive incluiu pessoas dos Estados Unidos, Grécia, Reino Unido, não foi só aqui do Brasil, não. Existe um mercado paralelo clandestino por trás disso também muito forte, porque tem muito interesse econômico de algumas pessoas que ganham dinheiro com esses tratamentos que não têm validação científica, né? Essas propostas de tratamento que não são recomendados a nível das sociedades médicas internacionais, que validam, portanto, essa questão científica dos tratamentos, e isso pode acabar por prejudicar ou até fazer com que o paciente abandone o tratamento original. Às vezes a gente vê isso em pacientes com câncer, né? Paciente encontrou que o chá de XPTO não sei o que é bom para curar o câncer. Então ele chega e diz, eu não vou fazer essa quimioterapia, eu não vou fazer essa imunoterapia, porque eu vou Eu vou preferir tomar o fazer o chá. chá que... Vou tomar o tal do chá.
né? Existem também as famosas pílulas aí contra o câncer, né? Foi, inclusive, há uns anos atrás aí, teve a maior discussão relativamente a determinadas pílulas que curavam todo tipo de câncer também. Então, tinha paciente deixando de tratar com o que era correto e validado pela literatura para ir tratar com as tais das pílulas do câncer. E essas pílulas até foi depois mostrado que elas não curavam nada, inclusive até aceleravam o câncer, né? Então isso é um problema muito grande. A gente vê isso hoje também, Guga, na nossa pandemia aqui do coronavírus, não é verdade? Então há muita Sim. coisa que está se falando, né, tipo, com relação ao coronavírus, tipo água com limão, o número de óbitos, remédio para piolho pode matar E o coronavírus, café álcool, beber previne. álcool mata o vírus, né? Tem de Já tudo. que o álcool, então, já que o álcool lava a mão e mata o vírus, vamos beber também que mata, É, né? O pessoal é, tá é, dizendo isso. Isso é é tudo fake, triste, né? A gente inclusive tá rindo, mas é é triste. triste. Não, a gente ri, mas é triste, na verdade. E, Exato, inclusive, exato. você tem agora, até tem um site do Ministério da Saúde, que o Ministério está muito ativo em cima disso, que ele coloca lá as fake news. Então, se você for lá no saude.gov.br, tem lá um link, depois eu até posso mandar pelo WhatsApp aqui, que ele coloca aqui várias notícias que são lançadas aí na mídia, rede social, etc e tal, e na verdade são fake news. Então é importante até para as pessoas saberem, né? Agora, com relação ao tratamento do câncer, eu vejo isso como um grande problema, viu? Porque o câncer é uma doença, Guga, que não pode esperar. Você tá, né? Então é uma doença que não pode esperar, uma doença que não pode, já é difícil, a taxa de mortalidade é altíssima. Só para você ter uma ideia, eu vou te falar um pouco de números aqui. Claro, importante. É importante. De acordo com o relatório do INCA, né, por exemplo, 2017, porque esses registros oncológicos eles sempre são um pouquinho defasados, até por causa do processamento estatístico e tudo. Então, dado que a gente tem de 2017, houve mais de 600 mil novos casos de câncer no Brasil, né? Então, você vê que é um número muito grande, é quase 1 milhão, né? 1 milhão de casos, né? E mortes relacionadas ao câncer, mais de 200 mil mortes relacionadas ao câncer. Então, você vê que 1 em cada 3 pode eventualmente ir a óbito, e principalmente por quê? Quais são essas causas de óbito? Diagnóstico tardio, né? Então, o diagnóstico tardio, a doença já está avançada, né? Perda de eficácia terapêutica, abandono do tratamento. Então, assim, tem várias. E a própria doença, a própria agressividade da doença também colabora para a evolução desfavorável. Então, assim, a gente já sabe que a doença é agressiva e difícil. Então, a gente não pode dar bobeira, falando aqui no popular, né, para o pessoal entender. A gente não pode dar bobeira, né? A gente tem que. Tem um tumor, né? Tem uma suspeita de câncer, procura seu oncologista, tá? Procura seu oncologista, faz o diagnóstico, começa seu tratamento, quer seja ele cirúrgico, quer seja quimioterapia, quer seja imunoterapia, quer seja terapia-alvo, sabe? Então procura seu médico. Tem um outro mito também que se espalhou aí também com relação ao câncer, né? Que o pessoal acha que a imunoterapia é a salvação. Bom, gente, imunoterapia é uma novidade realmente no tratamento do câncer. São medicamentos novos, caros e tal, mas ela não é a salvação para todo tipo de câncer, não. Nem todo paciente com câncer responde à imunoterapia, viu, Guga? Existe Isso é aqueles importante o senhor pacientes. esclarecer, né? Eu gosto de esclarecer isso, sabe? Porque às vezes ou as pessoas não entendem direito ou ficou mal, ou ficou mal dito, ou foi um erro de comunicação. Imunoterapia, ela é um bom tratamento, sim, quando bem indicada, tá? Tem paciente que responde tão bem à quimioterapia quanto à imunoterapia também, né? Então, assim, existem aqueles pacientes que respondem bem à imunoterapia, são aqueles pacientes que têm perfil molecular adequado para aquele tratamento. Ou seja, a gente pede alguns exames, né? O médico pede alguns exames e sabe se o paciente vai responder ou não à imunoterapia, né? Então, isso também é uma outra coisa que pode às vezes levar a confusão na cabeça das pessoas.
Agora, um grande problema também é o quê? É que muita gente vai buscar informação nas redes sociais, né? Então, assim, você tem muito Instagram, muito Facebook, agora tem o TikTok. Você já viu o TikTok? Não. Exatamente, Não. virou mania mundial. Para que você tenha uma ideia, doutor, durante essa pandemia, mais de 2 milhões de novos aplicativos do TikTok foi baixado, para que você tenha a ideia, né, da proporção, só durante a pandemia. É, não, então, até eu baixei o TikTok já agora, para ver aqueles vídeos engraçados. Exato. Mas assim, a gente tem que ver que aquilo é uma coisa, é diversão, aquilo não é a seriedade da ciência, né? Então as pessoas, elas postam em redes sociais, a rede social ela não tem um controle de qualidade científica, né? E esse é um problema porque, às vezes, tanto a pessoa também tem que ver que tipo de informação está sendo colocada na rede social. Às vezes é um médico com credencial, qualificado. Eu próprio tenho rede social, tenho um Instagram, eu coloco lá informação credível, né? Mas tem gente que não tem credencial para colocar uma informação credível. Assim como eu, tenho outros médicos também que colocam informações credíveis. Então as pessoas têm que saber diferenciar isso. Já lá na Europa é diferente. Na Europa, eu digo porque eu trabalhei lá há 12 anos, né? E o paciente europeu ele vai atrás do médico que publica em revistas científicas renomadas que Da estão fonte, né, indexadas que em é o site. correto, Na né? fonte, isso, na É o correto isso. PubMed, que é um professor universitário, um pesquisador. As pessoas vão atrás da fonte, não vão atrás daquela. Então, isso minimiza também o impacto das fake news na Europa, no sentido de que os pacientes já são orientados a ir buscar direto na fonte, né? Então, é muita coisa que a gente tem que trabalhar em cima, tá? A gente criou esse painel internacional justamente para começar a orientar as pessoas. Publicamos aí o nosso primeiro trabalho na RESMO Open. Depois também estamos trabalhando também em algumas recomendações internacionais para o tratamento do Covid-19 no paciente com câncer também, inclusive outro artigo que vai ser publicado numa revista chamada Lancet Oncology, que é uma das revistas que tem um respaldo científico a nível internacional. E é muito importante os pacientes estarem atentos a isso, viu? Estarem atentos a não se deixar levar pelas fake news. Doutor Ramon, eu vou para um rápido intervalo, já já a gente volta com esse bate-papo aí falando, né, da influência da fake news na saúde. A fake news pode sim fazer mal para a saúde. Eu volto já já. Olá, seja bem-vindo a este segundo bloco do Alesp Connect. Estamos de volta falando de fake news se faz mal para a saúde. Aqui comigo, Dr. Ramon, que é professor da Unifesp e também é médico oncologista, né? Temos muito, no primeiro bloco nós debatemos aí que às vezes o paciente acreditar nas fake news pode causar aí males à saúde, né? Vamos continuar debatendo este tema, mas é muito interessante também a gente começar agora, por exemplo, doutor, o desespero da pandemia, né, junto com as fake news. Por exemplo, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a cloroquina, teve uma corrida nas farmácias, né, esgotaram o estoque de cloroquina, que até aquele momento não era um remédio controlado, e depois, um estudo, por exemplo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do ministro Marcos Pontes, né? Um outro medicamento, aí eles tomaram cuidado de tornar ele controlado antes de divulgar o nome do medicamento. Essa ansiedade da população pode causar grandes males à saúde? Olha, Guga, realmente a gente vive num momento de ansiedade generalizada, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, tanto pelas medidas que são, pronto, pertinentes, né, pela questão do isolamento, mas também muita informação e às vezes talvez ou a pessoa não consegue processar direito a informação ou às vezes interpreta de uma forma errada, né, porque, por exemplo, você veja bem, hoje em dia as pessoas falam no isolamento e que a gente não deve sair para as atividades essenciais, né?
Atividades essenciais, elas incluem, pelo menos até onde a gente entende, ida ao supermercado, farmácia e ida ao consultório médico, né? Então, o que que acontece, sabe? O que acontece é que tem muitas pessoas que estão deixando também de irem tratar suas doenças crônicas, ok? Como diabetes, hipertensão, infarto e o próprio câncer, que é a minha especialidade, com medo da pandemia do coronavírus, né? É isso que a gente está vendo. Agora, eu por acaso vi na televisão recentemente um pessoal jogando futebol, abrindo comércio, não sei aonde. Bom, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas no mérito da saúde, a gente tem que ver o seguinte, gente, que o médico aqui, a consulta médica, o acompanhamento, o tratamento das doenças é prioritário, ok? Se você não tratar o infarto, a síndrome coronariana, se você não tratar a hipertensão, se você não tratar a diabetes, o colesterol alto, você vai ter um infarto. Se você não tratar o câncer vai progredir. Então, o que está acontecendo aqui? Está tendo uma demanda reprimida muito forte, Guga, em relação ao paciente com câncer, sabe? Sim. As pessoas estão com medo de buscar, de fazer os exames para poder diagnosticar o câncer. As pessoas estão com medo de fazer as biópsias. As pessoas estão com medo de levar os pacientes aos consultórios, aos hospitais. Eu tive paciente que disse, doutor, eu não vou tratar o câncer agora porque eu não quero ir, porque eu também atendo no Hospital 9 de Julho e atendo no Einstein também, né? E tem paciente que não queria tratar porque não queria ir para o hospital com medo de pegar Covid, né? E estamos falando de paciente com câncer, que estava com metástases avançadas. Então, se você não trata, a doença evolui rapidamente e é aquela pergunta, ou piora por causa do Covid ou piora por causa do câncer? Quem tem câncer, a chance é maior de piorar por causa do câncer, correto? Então, assim, pois então, inclusive tem também a questão das recomendações internacionais, por exemplo, cirurgias. Tem que pensar muito bem antes de adiar uma cirurgia para o câncer, porque o tratamento do câncer na fase precoce é o tratamento com maior chances de cura, vamos dizer assim, é o tratamento com melhor desfecho. Então, o paciente que tem a oportunidade de operar hoje, no mês que vem, pode ser que o câncer se espalhe, porque o câncer não vai esperar a pandemia passar. Tá entendendo? Não, obviamente. O câncer não vai esperar a pandemia passar. Se ele tiver de avançar, ele vai avançar. Então, se a gente puder pegar o câncer na época em que a doença está, vamos dizer assim, que a doença está mais precoce, está no estádio inicial, né? Se a gente conseguir tratar nessa época, né, a gente vai ter uma taxa de sucesso muito maior, né? Se você tem um paciente hoje que está fazendo quimioterapia e você normalmente é de protocolo você pedir tomografia a cada 2, 3 meses para ver se a quimio está funcionando. Tem gente que chega assim e fala, não, eu vou adiar a tomografia mais 1 mês ou 2 por causa da pandemia do Covid. Daí eu te pergunto, e se a tua doença, e se essa quimioterapia que você está fazendo não estiver servindo para a tua doença? Você vai estar perdendo a oportunidade de introduzir uma nova quimio que possa resolver o seu problema. Então veja, o câncer é uma doença de emergência mesmo. É uma doença que é prioridade também. Então ele não pode ser esquecido e tem muita gente que está esquecendo. E eu não vou te dizer que é só hospital, que é só clínica, não. É paciente também. Tem paciente que não tem a consciência de que o tratamento do câncer é prioridade frente a essa pandemia. Lógico, tem que ter o isolamento, tem que ter o uso de máscaras, tem que ter, portanto, etiqueta respiratória, lavagem das mãos de forma correta, mas o paciente com câncer ele já tem isso, ele já é educado assim, já antes da pandemia do coronavírus. E a gente só reforça que essas educações elas têm que ser redobradas, porque o paciente com câncer em quimioterapia ou imunoterapia, por exemplo, ele tem mais chances de pegar infecções. Então a gente acaba por redobrar um pouco os cuidados, mas os cuidados já foram sempre esses, entende? Então isso não muda. Agora, lógico,
é importante também outra coisa, Guga, os familiares terem compreensão de que os pacientes estão numa situação de vulnerabilidade. Então, esses pacientes eles precisam ter, vamos dizer assim, um carinho, um cuidado melhor, ou portanto, evitar estar doente perto do paciente, tem que sempre usar máscara perto do paciente com câncer, porque a máscara, né, na China, ela virou um dever cívico, né? Tipo assim, eu utilizo máscara, eu não vou inalar as gotículas de aerossol que contém as partículas do vírus, ou o vírus, vamos dizer assim, propriamente dito. E assim, eu utilizando máscara, eu não vou te contaminar, né? Da mesma forma, você usando máscara também vai evitar com que você emita aquelas gotículas de aerossol quando você fala, por exemplo, que podem chegar até 2 metros, vai lá. E assim você também não vai me contaminar. Então eu uso máscara para te proteger e você usa máscara para me proteger. E por isso eu acho que é muito importante e acho muito pertinente aquela medida do governo agora, que é o uso obrigatório acho que é a partir de quarta-feira, a partir de amanhã, não sei. Então, Sim, a mas partir dessa semana. isso, a partir dessa semana eu já estava usando, então eu saio na rua, eu saio porque tenho que ir para o hospital, tenho que ir para o consultório, estou na linha de frente, estou atendendo meus pacientes, saio sempre com a máscara, entro no elevador de máscara, saio no elevador de máscara, tá? Utilizo o álcool gel. Alguns pacientes, tenho feito consulta de telemedicina também, porque o governo, o CFM, autorizou a utilização da telemedicina para alguns pacientes de follow-up. Então, por exemplo, tem um paciente meu que ele mora numa cidade que é a 1 hora de São Paulo. Então, ele estava fazendo tratamento, vinha para aqui, mas depois eu fazia o follow-up por telemedicina. A partir do momento que ele apresentou algumas complicações, eu falei, senhor fulano, olha, agora o senhor precisa vir comparecer pessoalmente, porque eu preciso te examinar, eu preciso ver o que você tem ao vivo. E ele foi, e a gente está lidando com o problema dele de forma adequada. Então ter esse meio termo, Guga, ter esse balanço, né? Então esse bom senso, o profissional experiente e qualificado, ele vai ter na hora de decidir com relação ao paciente dele. Agora, doutor, é muita coisa que a gente tem observado no dia a dia das coberturas. Por exemplo, um paciente que tinha câncer e ficou totalmente em pânico, falando: se eu pegar o coronavírus, eu vou morrer. Isso é uma sentença mesmo, doutor? Olha, inclusive eu até teve uma publicação recente numa revista também europeia do Annals of Oncology, que era a experiência do grupo de Nova York com relação ao paciente com câncer dentro da pandemia do coronavírus. Então eles fizeram uma revisão dos pacientes que eles trataram com corona e viram que em torno de 6% desses pacientes com coronavírus tiveram portanto, tinham câncer, né? E o comportamento foi muito parecido com o da população normal. A taxa de mortalidade do coronavírus, de acordo com um estudo até publicado na Inglaterra, ela é uma taxa inferior a 1%. Já a taxa de mortalidade do câncer, dependendo do tipo que seja, por exemplo, um câncer do pulmão estadio 4, pulmão, por exemplo, pulmão, isso, que é uma das minhas especialidades, o câncer de pulmão, a taxa de mortalidade em 5 anos para o estádio 4 é bastante elevada, mais de 90%, né? Então, assim, se não for tratado corretamente, né? E às vezes até mesmo tratando direitinho, a gente não consegue segurar as pontas, né? Então, pegou o coronavírus também não é uma sentença, né? Existe, lógico, se a pessoa tiver alguma complicação, alguma comorbidade, há alguns riscos da doença evoluir de forma desfavorável, mas é sempre importante o acompanhamento médico precoce, né, e o tratamento adequado dentro daquilo que a gente tem disponível, né? Mas o paciente com câncer, ele tem que ter rotinas separadas e adequadas dos outros pacientes nas instituições. Por exemplo, onde eu trabalho, o paciente com câncer ele entra numa rota paralela do outro paciente, né, até para poder minimizar um pouco o risco de contágio, né? Mas a gente está
Existem também recomendações internacionais, até que eu não sei se eu te falei, mas uma que agora um painel internacional que eu fiz parte, a gente até vai publicar, já foi aceito agora essa semana o artigo científico na Lancet Oncology, que é uma revista de prestígio internacional, e que a gente recomenda, por exemplo, que os pacientes com câncer, eles tenham teste de coronavírus antes de cada ciclo de quimioterapia. Eu sei que isso não é uma realidade ainda aqui no Brasil. A gente não consegue testar todo mundo antes de cada ciclo. Mas é uma coisa que a gente tem que almejar, é uma meta. Uma outra recomendação também internacional, por exemplo, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, eu sou membro do Colégio de Oncologia Médica da Ordem dos Médicos de Portugal e estou acompanhando todo o processo lá em Portugal também. A SPO, ela recomenda que o paciente... que o profissional de saúde que lida com paciente oncológico, ele também faça o teste toda semana para o coronavírus. Eu sei que essa também ainda não é uma realidade nossa aqui no Brasil, né? Mas a gente tem isso como meta também. Eu, pelo menos nos meus grupos, na minha equipe, eu tenho isso como meta. E uma outra coisa importante também, que deve se ressaltar, é um estudo de projeção também feito na USP, eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas o estudo de projeção da contaminação do coronavírus feito pela USP, estima-se que a taxa de infecção ela é muito maior do que aquilo que está reportado. Por quê? Porque tem um ditado que diz: se eu não testo, eu não sei, logo eu não tenho. Né? Então, o número de pessoas que testaram coronavírus ainda não é um número muito alto para a gente ter a certeza de quantas pessoas portanto, adquiriram a doença. O número mais correto que a gente tem são o número das mortes, que são mais de 3 mil mortes, porque chega nos hospitais, a gente consegue testar e consegue identificar. Mas a gente não tem o número de pessoas infectadas. Então, esse estudo da USP estima-se que o número é bem maior. E esse número sendo bem maior, a taxa de mortalidade também acaba por cair um pouco também. Mas assim, atenção, não estou dizendo que é uma doença que não devemos preocupar. Devemos sim ter a preocupação com relação a isso, mas devemos também ter o bom senso de que existem outras doenças, no meu caso, que sou oncologista, como o câncer, que requer sim uma atenção especial e uma dedicação e que não pode ser colocada à parte frente a essa pandemia do coronavírus. A gente, especialista, discute aqui nos bastidores, inclusive, óbvio, isso é opinião, não temos ainda evidência para isso, mas que daqui para o final do ano vai haver uma explosão, vamos dizer assim, de casos com câncer metastático, porque as pessoas estão deixando de procurar os oncologistas, estão tendo resistência ou estão tendo, talvez, assim, medo de tratar o câncer por causa do medo da pandemia do coronavírus. E isso não pode acontecer. Doutor Ramon Andrade de Mello, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem aí para as pessoas tomarem cuidado com as fake news. Olha, gente, a minha mensagem é: cuidado com as fake news, porque elas podem ser extremamente prejudiciais à saúde. Elas podem ser uma doença dentro da doença. Então, quando você encontrar uma fake news, consulte o seu médico, tá certo? Consulte o seu médico e tenha um diálogo aberto com ele, porque é só o teu médico que vai poder, de fato, te esclarecer se é uma fake news ou não, tá certo? E se eu puder deixar o meu Instagram aqui, o meu site, eu também posto algumas coisas que estão dentro do que é validado cientificamente. O meu Instagram é o DR, tracinho embaixo, né? Ramon de Mello, com 2 L's, RAMONDME2LO. E também tem um website que é o www.ramondemelo.com.br. Mas é isso, cuidado com as fake news e esteja sempre consultando o seu médico para evitar problemas maiores para a sua saúde. Dr. Ramon, muito obrigado pela sua participação. Falamos no Alesp Conecta de hoje de fake news que também podem fazer mal à saúde. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!